dia, povo de Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Olha que bom te ver aqui na casa do Senhor, mais uma manhã de domingo. Eu espero te encontrar bem. A gente sempre diz isso aqui nos cultos. Se não tiver, vai ficar. Vamos ouvir a voz de Deus, vamos ter contato com uma direção do alto. E a minha oração é que seja aquela palavra rema, aquela palavra oportuna, aquela que vai fazer você sair da igreja. Meu Deus, o que é que eu vou fazer acerca disso? Eu preciso viver isso, eu preciso andar nessa direção, eu preciso abraçar essa palavra como orientação divina para a minha vida. Esse é o desejo do meu coração. Amém? Quantos estão alegres por estar na casa do Senhor? Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 4. Queria que você decorasse aqui uma frase, e aí nós vamos construir então uma palavra hoje sobre essa frase vai ficar gravada no coração. Volta e meia nós vamos nos lembrar ao longo da mensagem dessa frase. Mateus capítulo 4, é o momento em que o nosso Senhor Jesus está sendo tentado por Satanás. Lembrando que tentação, gente, nada mais é do que uma tentativa do inimigo de invadir, de entrar em uma determinada área da sua vida. É a tarefa dele, né? Ele tenta. Cabe a nós, a nossa responsabilidade é não deixar. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Então nós é que temos de fechar a porta e não permitir que a tentativa do inimigo e nenhuma tentação do inferno ela venha a criar uma situação e você caia nela, porque tentados todos nós somos. Importante a gente lembrar disso. Inclusive Jesus, a Bíblia diz: em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Ele foi tentado em todas as áreas da vida, mas não pecou. Quer dizer que é possível enfrentarmos tentações, passarmos por situações onde seremos tentados, mas nós também podemos, assim como Jesus, dar o exemplo e dizer não diante das tentativas de Satanás de nos derrubar. Amém, irmãos? Mateus capítulo 4, versículo 3, diz assim, Mateus capítulo 4, verso de número 3, e chegando-se a ele o tentador. Quem que é o tentador, igreja? É o diabo, é Satanás, né? Ele que faz o papel do tentador. O tentador disse a Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, vamos ler juntos a resposta de Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Vamos decorar essa frase, nós vamos precisar dela ao longo da mensagem de hoje. Vamos lá? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mais uma vez, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O homem não vive apenas de pão, precisa de pão para viver, mas para um ser humano viver, ele precisa experimentar toda a palavra do Senhor. Nós precisamos de toda a palavra. Olha o que o texto diz, olha o que Jesus está nos dizendo. Não é parte da palavra. O problema é que muita gente está vivendo com apenas parte da palavra. Aquela palavra que agrada, aquela palavra que, puxa, quando você escuta, você sorri. Quando você escuta, você diz: é isso aí, pastor. Essa palavra ela é muito bem-vinda, é verdade. Mas o ser humano não pode viver só de parte da palavra. Ele precisa, para viver, irmãos, de toda a palavra, daquela que denuncia um problema, daquela que aponta uma falta, daquela que aponta um pecado, daquela que denuncia uma área da sua vida que precisa de mudança.
toda palavra que sai da boca de Deus, ela é bem-vinda na nossa vida. Diga glória a Deus. Vamos pedir uma palavra hoje da boca de Deus para nós, seja ela qual for, pode ser aquela palavra que venha e te dê aquele assim sustento, e você diga, oh, aleluia, que gostoso. E pode ser aquela palavra tipo Salmo 23, né? A tua vara, o teu cajado me consolam. Já leu isso na Bíblia, no Salmo 23? Varada e cajadada pode consolar alguém? O salmista Davi diz, a tua vara, o teu cajado me consolam. E às vezes nós precisamos daquela palavra que puxa a orelha, daquela palavra que repreende, daquela palavra que nos traz de volta para os trilhos do Evangelho. Vamos pedir uma palavra, venha ela do jeito que vier. Se ela sair da boca de Deus, ela vai contribuir demais para a sua vida nessa manhã. Diga amém. Coloca a mão assim no seu coração, diga, Senhor Jesus, o homem vive de toda palavra que sai da tua boca. Nessa manhã, Senhor, eu não quero escolher uma palavra para viver. Dá-me, Senhor, fruto dos teus lábios, fruto da tua boca. Dá-me uma palavra, dirija a minha vida, ministra o meu coração, aquilo que eu preciso ouvir, não apenas o que quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir para viver, para alcançar a vida abundante, prometida pelo Senhor. De novo diga, fala comigo, eu lhe peço, em nome de Jesus, amém. Podemos aplaudir Jesus, nós que estamos aqui na casa do Senhor nessa manhã. Oh glória, qual é a frase então? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Agora só a igreja da graça do CPA 4, vamos lá? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Coisa linda que sai da boca de Deus. Qual é a palavra da boca de Deus para nós hoje? Lucas, Novo Testamento, capítulo 17, um dos versículos mais curtos de toda a Bíblia Sagrada. Lucas capítulo 17, o versículo é o 32, e aí eu já vou dar o tema da mensagem de hoje daqui a pouquinho. Lucas 17, 32, vamos ler primeiro. Lucas é facinho, primeiro o evangelho é Mateus, depois de Mateus vem Marcos e logo em seguida Lucas, que era médico, né? Lucas capítulo 17, versículo 32 diz assim, palavras de Jesus. O que diz aí, igreja? Lembrai-vos da mulher de Ló. Só isso que é o versículo inteiro, gente. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quero chamar a sua atenção, isso aqui está no imperativo, isso aqui soa como uma ordenança. Toda vez que você ler na Bíblia uma palavra com um verbo no imperativo, entenda isso como um mandamento. Por exemplo, orai sem cessar. O texto não está dizendo, se você quiser orar, achar legal, acordar com vontade de orar, ora. Não, o texto está mandando, orai, imperativo, não deis lugar ao diabo. Mas se você tiver afim de não dar, não é para dar lugar ao diabo, amém, pessoal? Então nós precisamos abraçar esse tipo de palavra como mandamento, como ordem, e o mesmo ocorre aqui nesse versículo. Jesus está dizendo, lembrai-vos. Se você tiver afim, se você quiser, não é isso, é uma ordem, é para você lembrar. Do que é que nós precisamos nos lembrar? Nós devemos nos lembrar da mulher de Ló.
Aí interessante, porque aqui eu já aprendo tanta coisa. Como é que pode um texto tão pequeno trazer tanta coisa para a gente, né? Primeiro, essa mulher, a Bíblia não diz o nome dela. Nós não sabemos o nome desta esposa de Ló, desta mulher de Ló. Ela apenas é chamada em toda a Bíblia como a mulher de Ló. Acabou ficando uma mulher sem nome. E aí outro detalhe que eu acho importante a gente mostrar aqui, é que Jesus, com essa frase, com esse mandamento, essa ordem, é para vocês lembrarem da mulher de Ló. Jesus assim está validando o texto do Antigo Testamento. Para mim isso é importante, porque de vez em quando a gente cruza, a gente tromba com alguns estudantes da Bíblia, assim mais a fundo, e de vez em quando sai cada teoria absurda. Tem gente, por exemplo, que não gosta do Antigo Testamento. Você já encontrou gente assim? Tem gente que não, eu não leio o Antigo Testamento, é nervoso, é bruto, eu não leio, eu não gosto, porque hoje é graça, só vale o Novo Testamento. Pois é, Jesus diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Onde é que está a história da mulher de Ló? No Antigo Testamento. E se você não leu o Antigo Testamento, você vai lembrar da mulher de Ló. Como que você vai lembrar da mulher de Ló? Se na sua cabeça só vale o Novo Testamento. Então tem que parar com isso, você tem que tomar cuidado. Olha o que Jesus está dizendo: você precisa se lembrar da mulher de Ló. E agora, como é que a gente faz? A gente vai ter que saber quem foi a mulher de Ló, o que aconteceu com ela, para a gente poder gravar isso, e aí sim conseguir obedecer Jesus, sempre trazendo à nossa memória o que essa mulher fez, porque é isso que Jesus está dizendo. Nós não podemos nos esquecer do que aconteceu com ela. Gente, o que aconteceu com ela, com essa mulher de Ló? Vamos lembrar rapidinho? Gênesis, volta, tudo, é o primeiro livro da Bíblia, né? Esse aí o pastor Jaime disse que até criancinha acha, né? Gênesis capítulo 19, vamos lembrar rapidinho? Quem é que foi essa mulher aqui, hein? Vamos ver. Não vamos ler o texto todo não, mas nós vamos precisar pelo menos entender o que aconteceu com ela, porque senão como é que a gente vai cumprir a ordem de Jesus, né? Como é que a gente vai lembrar de uma coisa que nós não sabemos? Gênesis capítulo 19. Sua Bíblia tem um título em cima do capítulo 19? A minha tem um aqui. O que diz na sua? Ló recebe os 2 anjos em sua casa. Foi isso? O que está acontecendo aqui? Vamos lembrar, para a gente não precisar ler tanto. Abrão está intercedendo por Ló. Ló era sobrinho de Abrão. Vocês lembram dessa história? Deus havia mandado Abrão sair da terra dele, da parentela dele, mas o Abrão acabou levando junto Ló. Aí depois há uma confusão entre os trabalhadores de Ló, os trabalhadores do Abrão, e aí o próprio Abrão diz: olha, para que não haja confusão entre mim e ti, entre os nossos trabalhadores, escolhe para onde você quiser ir. E o Ló escolheu Sodoma, e foi para lá com a sua família, a princípio a esposa e 2 filhas. E um dia Deus simplesmente diz a Abrão: Abrão, eu não posso ocultar de você o que eu pretendo fazer, o que eu quero fazer. Esse é um dos textos assim que eu mais amo na Bíblia, porque demonstra uma tamanha intimidade de Deus com Abrão. Não é à toa que, além de pai da fé, ele é conhecido e chamado amigo de Deus. E Deus não é obrigado a dar satisfação para ninguém, amém, pessoal? Deus não tem que contar: olha, eu estou pensando, William, em fazer isso. Deus não tem obrigação de dar satisfação para mim, nem para ninguém. Mas Deus faz isso com Abrão. E Deus diz: eu vou destruir Sodoma, vou acabar com a região de Gomorra, os pecados subiram até mim, vou mandar fogo, vou acabar com tudo. E quando Deus diz isso para Abrão, o Abrão já começa a ficar preocupado, porque afinal de contas ele tem um parente
morando em Sodoma, o sobrinho dele, ele tem família lá. Então ele começa uma das batalhas de intercessão, principalmente difícil de você ver nesse nível no Antigo Testamento. Normalmente no Antigo Testamento a gente vê batalhas na espada, no braço, eram guerras mesmo. E aqui você vê uma das batalhas de oração mais intensas do Antigo Testamento. Abraão começa orando, você deve lembrar do texto: Senhor, mas não é possível, o Senhor é um Deus bom, e se lá tiver 50 justos, o Senhor não vai destruir a cidade inteira, os justos por causa dos injustos. Aí Deus responde, interessante que Deus responde, irmãos: não, se tiver 50 justos eu não vou destruir, eu vou poupar todo mundo. Mas Deus, deixa eu falar de novo, Deus, e se tiver 40? Você lembra desse texto? E se tiver 30? E se tiver 20? Senhor, se tiver 10? Irmão, não tinha nem 10, porque Deus destruiu tudo, e Abraão intercedendo. Aí você vai dizer: então não valeu a intercessão? Valeu, porque Deus enviou 2 anjos, que é o título do capítulo, até a casa do Ló. Para quê? Para tirar o Ló daquela situação. Quem está me acompanhando, diga glória a Deus. Sua intercessão vale, sua oração pode tirar a sua família de lugares terríveis, e eu digo fisicamente ou espiritualmente. Pode ser que você tenha um filho, um parente, num lugar chamado vício, num lugar chamado raiva, ódio, incompreensão, ateísmo. Eu não quero saber de Deus, para mim Deus não existe. Ele pode estar nesse lugar, e se você interceder por ele, eu creio, irmãos, diga amém, irmãos, eu creio que Deus pode enviar um anjo, eu creio que Deus pode usar alguém como anjo também. Deus pode colocar uma amizade certa no caminho desse menino, dessa menina, nem que for para tirar pela mão, porque esse é um versículo que eu amo nesse capítulo, porque o Ló estava enrolando para sair de lá, irmãos. O Ló estava empatando para tirar a família de Sodoma. Então os anjos pegam ele e a família dele pela mão e tiram de lá. Meu Deus, como eu amo esse texto. Eu quero orar essa palavra todo dia pela minha família, pelos meus filhos, porque se for preciso, meu Deus, se um dia eles estiverem em um lugar, seja espiritualmente falando, ou até fisicamente falando, eles não deveriam estar, que o Senhor tire eles de lá pela mão, em nome de Jesus, que o Senhor livre a minha casa. E a intercessão é uma ferramenta maravilhosa para isso, está provado no texto, diga glória a Deus. Então esse é o capítulo em que os anjos vão até a casa de Ló para tirar o Ló de lá. Depois você pode ler o capítulo todo com calma. Os habitantes daquele lugar querem ter relações com os anjos. O Ló oferece as filhas, eles: não, nós queremos os homens aí dentro da casa. Os anjos ferem de cegueira eles, para eles não encontrarem a porta da casa. E aí se vê que realmente aquele lugar estava condenado, não tinha condições. Então aí os anjos pegam pela mão. E aí há uma ordem aqui, e eu penso que a gente precisa explorar essa ordem. Versículo 15, vamos ver, Gênesis 19, versículo 15. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher. Que mais, irmãos? As tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões, olha que bonito, lhe pegaram pela mão da sua mulher, pela mão das suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Diga glória a Deus. Tiraram pela mão, aleluia. E aconteceu o que? Tirando-os fora, disse, escute, irmãos: escapa-te por tua vida. Agora sublinha essa frase: não
olhes para trás de ti. Vamos repetir essa frase, importantíssima. Não olhes para trás de ti. Só mais uma vez assim, vamos tentar de novo? Não olhes para trás de ti. Não posso olhar para trás. Diga, eu não posso olhar para trás. Só eu e mais dois, hein? Vamos tentar de novo. Eu não posso olhar para trás. Eu não posso olhar para trás. Ô pastor, e agora? Já olhei aqui para o irmão atrás. Não, não é esse o sentido da frase. A frase é muito mais séria, é muito mais profunda do que você olhar no retrovisor do seu carro. Nós não podemos olhar no retrovisor da vida. Só há um motivo pelo qual vale a pena você dar uma bisbilhotada para trás, só para aprender com o seu passado, com os seus erros, só para tirar lições. Mas um crente genuíno em Jesus Cristo não pode viver olhando para trás, não pode dirigir o seu carro da fé com os olhos no retrovisor. Você precisa manter o foco adiante de você. Paulo fala sobre isso de uma maneira muito clara: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que estão diante de mim, para o prêmio. Vocação, soberania de Deus, eu olho para frente. Essa mulher e essa família recebe uma ordem muito clara. A ordem é de Deus através dos anjos, que tiram pela mão ela de lá. Poxa, irmãos, o mais difícil Deus fez. Você não concorda comigo? O mais difícil era o quê? Tirar essa família daquele ambiente, daquele lugar, daquela destruição. Agora que eles estão fora de Sodoma, agora que eles tiram essa família daquele lugar, o anjo diz: agora é só olhar para frente, esquece Sodoma, não olhe para trás, adiante, vida que segue. Vocês entenderam, família? O Ló, sim senhor, anjo. As filhas, sim senhor. E a mulher de Ló, sim senhor. Nós não é para olhar para trás. Tá bom, nós não vamos olhar para trás. Essa era a ordem muito clara. E o texto segue dizendo: não olhe para trás de ti, não pares em toda esta campina. Repete comigo também: eu não posso parar. Não posso olhar para trás, eu não posso parar. E termina dizendo: escapa lá para o monte, para que não pereças. Pula para o versículo 24, para a gente ganhar tempo. O 24 diz assim: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia na terra. Agora lê comigo: e a mulher de Ló, o que essa mulher fez, gente? Ela olhou para trás, e o que é que aconteceu com ela? E ficou convertida, transformada numa estátua de sal. A ordem era muito clara: vocês vão escapar, vocês vão para os montes, não é para olhar para trás e não é para parar. Então eu não posso parar, eu não posso olhar para trás, eu não posso olhar para trás, eu não posso parar. Sim senhor, vamos embora. O mais difícil foi feito, tirá-los daquela situação, daquele lugar, daquele ambiente, daquela vida. Agora eles só têm que seguir, prosseguir na fé. Mas em determinado momento eles estão saindo, caminhando, e a mulher de Ló, a mulher sem nome, ela faz o que, igreja? Ela olha para trás.
Na hora que aquela mulher olha para trás, o que é que acontece com ela? Ela vira, ela se torna uma estátua de sal. Gente, mas isso fala tanto, tanta coisa que nós podemos aprender daqui, porque quem vive olhando para trás, vira estátua. O que isso quer dizer, pastor? Que eu vou virar assim uma pedra de sal? Isso quer dizer que a sua vida vai parar. Uma estátua ela está parada, ela não progride, ela não se move. A sua vida não pode ficar estagnada, parada. E quando é que a vida de um crente para? Quando ele vive olhando para trás. Quando bate uma saudade de Sodoma, quando temos saudades do lugar e da vida de onde Deus nos tirou. Isso é uma síndrome que aconteceu com aquele povo que Deus tirou do Egito. Volta e meia, por conta das batalhas no deserto, aquele povo tinha saudade do Egito, sentia falta das cebolas. Vê se pode, irmão, sentir falta de cebola. Mas eles tinham saudade da cebola. Ah, quem déramos tivéssemos no Egito. Era um povo que estava caminhando para uma promessa divina, a terra prometida, que manda leite e mel, mas os olhos no retrovisor, eles andavam no deserto, olhando para trás. O que acontece com quem olha para trás? Estátua. Já brincou isso com as crianças quando era pequena? Estátua! A pessoa para. 40 anos parados no deserto, círculo, não saindo do lugar. Por quê? Porque viviam olhando para trás. Pois esse é o tema da mensagem de hoje. Esse é o tema da mensagem de hoje. Não olhe para trás. Amém, irmãos? Vamos repetir a frase? Não olhe para trás. Só mais uma vez. Não olhe para trás. Eu queria ter aqui, irmãos, umas 5 horas para poder bater um papo com vocês sobre isso, porque tem tanta coisa boa na Bíblia. Tem que escolher, o Espírito Santo tem que nos ajudar aqui nesse lugar, porque eu quero mostrar para você, e poderia seguir só uma linha, por que as pessoas olham para trás, e também precisaria mostrar para você o que fazer para você não correr o risco de olhar para trás, para evitar, ou pelo menos para ajudar você, te dar ferramentas que vão evitar você de cair na tentação de olhar para trás, porque essa é uma tentação real. Às vezes a gente, quando fala de passado, porque para trás é isso, é o que passou, né? Passado. Quando a gente fala de passado, olha, cuidado com o seu passado, você tem que vencer o passado. Em regra, as pessoas pensam mais num passado que foi ruim, num passado que foi traumático e marcou porque foi muito ruim, e aí as pessoas têm dificuldade de vencer, de deixar de ficar olhando para trás, porque afinal de contas aquilo foi tão traumático, foi tão problemático, foi tão terrível, que a pessoa tem dificuldade de vencer o que para trás deve ser deixado para trás. Deve ser vencido, né? Deve ser deixado para trás, e a pessoa tem dificuldade. Mas eu tenho aprendido nesses tempinho, nesses anos pregando, atendendo pessoas, que tão perigoso quanto um passado ruim é um passado maravilhoso. Vocês entenderam o que eu falei agora? Às vezes você já experimentou na sua vida dias de glória, só que no Egito. Às vezes que você já foi uma pessoa tão próspera, mas não era de Jesus, não era liberto, você estava no mundo. Às vezes você já experimentou momentos em que você olha hoje assim, eu era feliz. Já viu, uma vez eu vi um contando um testemunho, que eu fiquei até preocupado com a conversão dele, sabe, irmão? Ele contava assim, você lembra daquela bebedeira, era uma festa, e a gente assim, né? Mas agora nós viramos crente. Parece até que desanimou na hora que virou crente. A gente fica até preocupado com um testemunho assim, meu Deus do céu, mas parece que piorou.
Mas no fundo, irmão, se você parar para perceber a raiz do problema, é saudade de Sodoma. Irmão, tem crente na igreja com saudade, com falta do Egito. Tem frases que nós ouvimos na igreja como: puxa vida, parece que depois que eu passei para crente, piorou. Tem gente que chega ao absurdo de dizer: rapaz, eu era feliz, não sabia. Eu fico pensando, o que é que faz uma pessoa olhar para trás na fé? Durante anos e anos e anos, o Show da Fé, e antes era o programa da Bandeirantes do Missionário, a musiquinha é maravilhosa, né? Ficou marca registrada do nosso missionário Soares, né? Você lembra da musiquinha? Estou seguindo. E aí, desse caminho, estou seguindo a Jesus Cristo. E aí, atrás não volto, não volto não. E aí começa a dizer: se me deixarem os meus pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os meus pais, os meus amigos, mesmo assim, atrás não volto, não volto não. Você pode dizer glória a Deus por isso? Será que isso é uma verdade na nossa vida? João capítulo 6, deixa eu te mostrar por que às vezes um crente é tentado a olhar para trás, e depois a gente vai tentar, no tempo que a gente tem, trazer um antídoto para esse problema. E eu vou ter que resumir, mas irmão, se você quiser aprofundar, depois você faz a correria, depois você dá uma lida no texto completo. João capítulo 6. Deixa eu contar para você o que acontece no capítulo 6 de João. Jesus aqui, ele faz um dos grandes milagres. Todo milagre que Jesus fez é grande, né, irmãos? Eu particularmente amo todos os milagres que Jesus realizou, mas aqui Jesus vai realizar mais um. Ele multiplica os pães e os peixes. Vamos ver se a gente lembra. Eram quantos pães? Não estou ajudando. Quantos pães? Quantos peixes? Pronto, a igreja ensinada é outra coisa, amém, irmãos? 5 pães, 2 peixinhos. Um garoto, diz o texto, que tinha. A princípio Jesus, como é que os discípulos dizem para Jesus: como é que nós vamos dar de comer para essa multidão toda? Não vai dar. O que vocês têm aí? 5 pães, 2 peixinhos, um garoto tem aqui, mas o que é isso para uma multidão dessa? Jesus, me dá aí o que vocês têm. E aí nós podemos ler o versículo 11, que a gente vai ler um pouquinho, pular um pouquinho para ganhar tempo. O 11 diz assim: Jesus tomou os pães, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Como diz um colega meu, irmão, sem regular, Jesus deu pão para todo mundo, irmão. Irmão, tem gente que bate firme, irmão. Tem gente que sozinho, eu conheço uma turma que 5 pães não dá, só ele, bate doído. Mas Jesus, quanto eles queriam, comeram quanto queriam. E o texto segue dizendo que quando estavam saciados, cheios, fartos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, que sobraram, para que nada se perca. E recolheram, pois, e encheram o que, igreja? 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram, que sobraram aos que haviam comido. Encheram 12 cestos. Diga glória a Deus, irmão. Irmão, que matemática louca. Termina com mais do que como começou. Começa com 5 pães e termina com 12 cestos cheios de pedaços de pães. Só Jesus pode multiplicar. Glória a Deus, pois que milagre lindo. Aí no versículo 14, vamos continuar lendo. O texto diz assim: vendo pois aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, atenção, o que eles diziam diante do milagre, hein? Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Diga aleluia.
Glória a Deus. Irmãos, quando nós recebemos um milagre na vida da gente, nós temos uma tendência muito forte de nos ligarmos ao Senhor, de agradecermos a Ele, de nos apegarmos a Ele, e até liberar algumas frases assim, como essa: isso é que é Deus, oh glória, isso é que é culto. Se você recebeu o milagre naquele culto, isso é que é reunião. Se você recebeu o milagre através da vida daquele pastor, esse é que é pastor. Aí, estava doente, não está mais, sumiu o câncer, desapareceu. Então não me preocupa muito o que a gente escuta quando milagres acontecem, quando as coisas estão acontecendo na sua vida. É fácil você afirmar: isso é que é Deus, estou com o Senhor, eu amo Jesus. Frases assim já são esperadas com a pança cheia de pão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Com a pança cheia de peixes multiplicados pelo Senhor, frases assim são normais, esperadas, normal. Deus tem lutado por você, Deus tem te dado vitória, Deus tem te dado bênçãos, Deus tem derramado muitas coisas sobre a sua vida. Então é muito fácil você dizer: aleluia, isso é que é o Senhor, glória a Deus, estou contigo e não abro. Amém ou não amém? Mas se você continuar a história, e é o que a gente vai fazer aqui agora, no versículo 22, o texto começa com essa expressão, que me arrepia, olha a expressão: e no dia seguinte, diz assim a sua Bíblia também? No dia seguinte, peraí, então vamos gravar. O que aconteceu ontem? Jesus multiplicou os pães e os peixes. Quando? Ano passado? Não, ontem. Ele resolveu um problema de falta na minha vida. Quando? Ontem. E agora, no dia seguinte, o que acontece? Vamos ver? A multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os discípulos tinham ido sós, contudo outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, o que a multidão fez? Entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Puxa, se eu paro aqui, irmãos, eu ia dizer que multidão convertida. Amém, irmão? Puxa, tem que tirar o chapéu para essa multidão. O que está escrito aqui? No dia seguinte, eles acordam, cadê Jesus? Jesus já tinha sumido. Aí se informaram, cadê Jesus? Jesus tinha entrado no barco, já tinha atravessado para o outro lado. O que ficava do outro lado? Cafarnaum, o nome do lugar, da cidade, ou tem tradução que traz como Capernaum. E aí a multidão informada disse: então, vamos atrás de Jesus. Entraram no barco. Vocês conseguem imaginar a multidão, um monte de barco, navegando e atravessando o mar. O texto termina dizendo: em busca de Jesus. Mas será que o que eles queriam era de fato Jesus? Vocês estão me entendendo, me acompanhando? E aí o texto segue dizendo que, achando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi. O que quer dizer Rabi, igreja? Mestre, quando chegastes aqui? Então eles navegam, atravessam do outro lado do mar, e aí eles encontram Jesus, irmão. E aí quando eles encontram Jesus, irmão, puxa vida, irmão, eles chegam até Jesus dizendo: a cara lavada. O negócio, irmão, é que Jesus conhece o quê? O coração. E aí chegaram para Jesus: mestre, Rabi, olha,
luta para achar o Senhor, nós estamos ficando preocupados, nós acordamos, não vimos o Senhor do outro lado, cadê Jesus? Não, a gente veio atrás do Senhor. Ah, irmão, Jesus agora vai abrir a caixa de ferramentas, vai ser um outro Jesus. E olha o que diz no versículo 25: achando do outro lado do mar, quando chegaste aqui, e aí Jesus continua, Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Irmão, eu vou traduzir para vocês. Às vezes a gente lê a Bíblia com toda essa linguagem na Bíblia, e às vezes, dependendo da versão que você está usando, a linguagem ela é difícil. É um português todo cheio de rebuscado, um negócio todo culto. E eu não acredito que Jesus tenha falado assim para eles: na verdade, eu vos digo que vocês estão me buscando. Eu vou colocar na linguagem William Sodré. Eles atravessam o mar, chegam com a cara lavada diante de Jesus, dizendo assim: a gente sentiu falta do Senhor. Irmão, alguém já falou com você e você sabia que essa pessoa estava sendo fingida? Que bom que com ninguém isso acontece aqui, né? A pessoa está falando com você, te falando assim: puxa, mas rapaz, eu gosto tanto de você, cara, você morre de meu coração, Nilzinho, tamo junto. Aí você olha assim, te conhece que te compra peça rara. E diante de Jesus, que ninguém pode enganar, aí eles estão falando com Jesus: mestre, quando o senhor chegou aqui, sentimos falta do Senhor, nós cruzamos o mar em busca do Senhor, ficamos preocupados, cadê Jesus? Nós queremos estar perto do Senhor. Jesus olha bem na bolita dos olhos dele assim: rapaz, vocês cruzaram esse mar não é por minha causa não, vocês vieram atrás de mim não é por conta dos sinais também não, não é porque vocês acreditam que eu sou filho de Deus, não. Vou dizer a verdade para vocês: vocês vieram atrás de mim porque ontem vocês comeram pão de graça, e vocês querem encher a pança de novo hoje de pão. Mas vou dizer um negócio para vocês: ó Jesus, irmão, arrepiando, hoje não tem pão, hoje não vai ter peixe. Eu fico pensando em quem foi convidado para esse culto novo de Jesus. Vamos imaginar a cena. O convite seria mais ou menos assim: rapaz, vamos cruzar esse mar, porque nós participamos de um culto aqui, que olha, teve distribuição de pão, de peixe, de grátis. O homem distribuiu, abençoou, mas foi lindo, foi um culto de bênção sem medidas. Vamos lá que o homem é bom. Aí chega no outro dia, como é que foi o culto? Não tem pão, não tem peixe. Aí se você pula para o versículo 35, você descobre o que Jesus quer dizer com isso. No 35 Jesus diz: eu sou o pão da vida. Por que ele está dizendo isso? Porque Jesus está dizendo: eu quero que vocês cruzem o mar, não é por causa desse pão que perece, que fica bolorento amanhã, duro. Eu quero ver vocês cruzando o mar por minha causa. Eu quero ver vocês cruzando o mar, atravessando para o outro lado, porque querem estar comigo, não só porque eu tenho pão para dar. E Ele tem pão para dar? Tem e deu. Ele pode suprir as nossas necessidades? Pode e supre. Ele tem bênção para nos conceder? Pode e abençoa. Diga glória a Deus, irmão. Problema é quando a gente começa agora a seguir a Jesus por causa do pão. Mas qual foi a primeira frase, um brinde para quem lembrar, que eu pedi para você gravar hoje? Ó, nem só de pão viverá o homem, mas do que, igreja? Mas de toda a palavra de Deus que sai da boca do Senhor. Diga glória a Deus, irmãos.
Irmão, nós não podemos viver só de festa, só de bênção, só de milagre. Isso é bom, é maravilhoso. Deus abençoa, claro que abençoa. Deus transforma, claro que transforma. Deus dá o que você precisa, claro que dá. Mas se você seguir Jesus e cruzar mares, e for atrás dele, ficar remando na vida por causa do ter, você é um grande candidato a olhar para trás. Porque no dia em que alguma coisa sair do trilho e você enfrentar uma luta, você não foi preparado para isso. Você só aprendeu a ganhar. No dia que você tomar uma pancada da vida, você balança. Misericórdia, que é isso? Por quê? Vou virar ateu, vou largar tudo. Imagina então se jogasse você numa cova dos leões, uma fornalha de fogo ardente. Esta fé de muita gente é muito fraquinha. Gente que está sendo criado num evangelho superficial, não tem sido preparado de verdade para os embates da vida, e a vida bate duro e não tem dó. E quando nós apanhamos, a gente precisa lembrar: eu sei em quem eu tenho crido, o meu Redentor vive, eu estou certo que Ele vai se levantar, a minha vitória vai chegar. As pessoas podem olhar para você e dizer: mas eu não entendo, nossa, mas você não é de Jesus, mas você não é de Deus, passando por tudo isso. Estou enfrentando uma batalha, mas maior é o meu Deus que me dá a vitória. Isso é fé, irmãos. Você pode dizer glória a Deus? Isso é fé. Agora, o que é que faz muita gente olhar para trás? Viver só de pão. Por quê? Porque aí no dia que não tiver o pão, acontece o que vai acontecer nesse texto. Olha o versículo 60, pula para o 60, muito comprido, pula para o 60. O 60 diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, você sabe que Jesus começou com 12, depois teve mais 70, né? Muitos deles disseram, ouvindo isso, disseram, o que eles disseram, gente? Duro esse discurso, hein? Quem o pode ouvir? O comentário do culto era: que culto pesado, né? Ontem estava tão bom, ontem teve tanta bênção, ontem teve tanta vitória, tanto pão, peixe, ontem foi tão bom. Mas com a barriga cheia de pão é fácil dizer: esse é o profeta que tinha que vir. Eu quero ver na hora que o tempo fecha, você dizer: esse é o Deus, e eu atrás não volto, não volto não. Aconteça o que acontecer, eu estou fechado com o Senhor, eu sei em quem eu tenho crido, não olho para trás, não tenho saudade do Egito, não tenho falta de Sodoma, estou fechado com o Senhor. Diga glória a Deus, irmão. Esse é evangelho. Duro discurso, que culto pesado. E aí olha que triste, 66, 66. Desde então, muitos dos seus discípulos, o que diz aí, gente? Que triste, irmãos, tornaram para trás e já não andavam com ele. Que triste. Muitos, estou falando só de pessoas que acompanhavam, o texto diz discípulos. O que eles fizeram? Olharam para trás. Qual é a ordem de Jesus? Lembrai-vos da mulher de Ló. E o que essa mulher fez de tão grave? Ela olhou para trás. Quem segue Jesus não pode olhar para trás. Talvez você esteja aqui ou nos acompanhando e você tem sido muito tentado a desistir da fé. E eu acordei, na verdade, dormi com isso ontem de uma maneira muito forte, essa frase queimando meu coração: não olhe para trás, não olhe para trás, não olhe para trás. E eu digo isso pelo Espírito Santo na sua vida: não olhe para trás. Jesus vira para os demais discípulos, os mais próximos, os 12, e aí no versículo de número, vamos ler o 67, 67 para a gente orar.
Então Jesus disse aos 12, rapaz, que coisa, né? Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, e para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Puxa, uma raríssima felicidade de Pedro antes do Espírito Santo, antes de ser cheio do Espírito Santo de poder, mas ele dá uma na mosca. Irmão, que difícil Jesus está ministrando e ver as pessoas indo embora. Para qualquer pastor isso é horrível. Para Jesus é o mestre, ele está ministrando, não tem melhor pastor, não tem melhor professor, não tem melhor rabi do que Cristo. Ele é o Filho de Deus. Enquanto ele está distribuindo pão e peixe, está todo mundo batendo palma para ele. No dia que ele aperta e diz: eu sou pão, eu não quero vocês correndo atrás de outra coisa, eu quero vocês correndo atrás de mim. Se vocês me tiverem, vocês têm tudo. Agora, se vocês ficam só buscando o pãozinho, amanhã vocês estão com fome de novo, vocês não entendem isso. E aí Jesus aperta, eu fico imaginando a conversa no meio da turma do povo, um cutucando o outro: e aí? Não vai ter pão hoje, não? Porque, irmão, tem gente complicada. Um cutuca o outro: e aí, cadê o peixe que você falou que tinha ontem? Cadê a vitória, a benção? Aí o povo começou a ir embora. O povo está indo embora e os discípulos estão dizendo: Senhor, está ruim, o discurso está apertado, nós estamos perdendo gente. Jesus está preocupado com isso, irmão? Ele não pode negociar o evangelho. Jesus vira para os 12 e diz: olha, vocês querem ir embora também? A porta está aí. Se vocês quiserem ir embora, pode ir embora agora mesmo. Aí o Pedro vira para Jesus e: para quem iremos? Eu acho bonito quem. O texto não diz para onde. O texto diz: para quem iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras da vida eterna. É porque não vai ter pão, não tem problema. Não, hoje não vai ter peixe, não tem problema. Nós temos conhecido que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para trás não volto, não. Diga glória a Deus, irmão. Pode aplaudir Jesus, que Ele merece. Para trás não volto. Vamos ficar de pé enquanto eu leio o último versículo, para a gente orar. Hebreus 10, 37. Hebreus 10, 37. Porque ainda um poucochinho de tempo. Que lindo esse texto, não é? Um poucochinho de tempo. E o que há de vir, virá, não tardará. Mas os justos de Deus aqui, amém? Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, olhar para trás, a minha alma não tem prazer nele. Mas não termina assim. Como é que termina, gente? Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Você pode dizer amém? Mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós não fazemos parte do grupo que recua. Diga amém, irmãos. Nós não fazemos parte do grupo que dirige olhando para o retrovisor. Pelo amor de Deus, irmão, na hora que você estiver dirigindo, olha no retrovisor. Eu estou falando da mensagem. Mas nós não fazemos parte de um grupo que vive uma vida olhando para o passado. Estamos fechados com o Senhor. Aconteça o que acontecer. Coloca a mão no coração. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela tua voz, pela tua palavra. Meu Deus, eu estou juntamente com homens e mulheres que creem no Senhor, que acreditam no Evangelho de Cristo.
E meu Deus, é tão bom ser abençoado, é tão bom ser recompensado, é tão bom, meu Pai, comer dos pães, nos fartar com os peixes. É tão bom, meu Pai, mergulhar nas bênçãos, nas vitórias que o Senhor tem nos dado. Tudo isso é tão tremendo, tudo isso é tão maravilhoso, tudo isso é tão grandioso, tudo isso é tão fantástico, e nós somos extremamente gratos a Ti, por tudo que o Senhor nos tem dado. Oh, levante a sua mão, comece a agradecer a Deus, querido, não apenas pelo pão, não apenas pelo peixe, não apenas pelas bênçãos, pelas vitórias, mas Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele te permitiu encontrá-lo, oh, Ele se permitiu achar por você, aleluia, Ele se revelou a você, querido, hoje você é dele, Ele tirou você de Sodoma, Ele arrancou você do Egito, Ele tirou você pela mão de uma vida mesquinha, de uma vida cercada por mundanismo, Ele te libertou, Ele te fez livre. Como não sermos gratos ao Senhor? Como não nos esquecer de tamanho amor da parte de Deus para a nossa vida? Aleluia, aleluia. Oh, ricanta, riacho, riopa, churibicanta, riariala, balaba, churibioa. Oh, ripa, enche a tua noiva e faz-nos lembrar, Espírito de Deus. São tantas bênçãos, são tantas vitórias. Oh Deus, obrigado pelo teu carinho, pelo teu cuidado, obrigado pelo teu amor, obrigado por cada palavra, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que tem saído da tua boca, que o Senhor tem ministrado sobre a nossa vida. Oh glória! Aleluia, aleluia. Aproxima-te de Deus, aproxima-te do Senhor. Oh, cruze um mar se necessário for, pelos motivos corretos, pelo Senhor da sua vida, por aquele que te tirou pela mão de Sodoma e te deu a chance de viver o novo. Oh glória, te adoramos. Não conheço tudo, muito menos sei o que virá. Não me preocupo, pois tenho um Deus em quem posso confiar. E se no caminho algo inexplicado acontecer, eu vou manter os sonhos e tirar lições pra aprender. Não importa a dor, eu já decidi e vou superar. Levante a sua mão pra Ele e declare: de uma coisa eu sei, Deus é comigo, nele eu posso crer que tudo é possível. Vou continuar, algo bom está surgindo. haja o que houver, haja o que houver, Deus é comigo, nele eu posso crer que tudo é possível. Vou continuar, algo bom está surgindo. Eu sei que a dor irá passar e o resultado que virá será bom pra mim. Deus é bom pra mim, e quando o dia clarear, a minha alma cantará. Deus
Deus é bom pra mim, Ele está em mim. Cante. De uma coisa eu sei, Deus é comigo, nele eu posso crer que tudo é possível. Eu vou continuar, algo bom está, eu creio nisso, oh Deus, haja o que houver, Deus é comigo, nele eu posso crer que tudo é possível. Vou continuar, algo bom está surgindo. Levante a sua mão para Ele. Vamos fazer um voto com Deus aqui nessa manhã, um concerto com o Senhor, de não olhar para trás. Com as mãos erguidas, diga a Ele: Senhor Jesus, cumprindo a tua ordem, eu não vou olhar para trás, eu não vou olhar para trás, eu não vou parar, não vou desistir, porque o Senhor é comigo. Eu estou fechado com o Senhor todos os dias da minha vida, não vou recuar, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém e aplauda esse Deus, aleluia. Diga aí, ô glória. Senta um minutinho, querido. Meu Deus, estourei bastante aqui, mas espero que Deus tenha tratado com você de uma maneira especial que essa manhã. Aqui na igreja os irmãos vão passar os envelopes de dízimo, de oferta. Você fica à vontade para contribuir, enquanto eu falo com o pessoal que está nos acompanhando em casa, né? Se é a primeira vez que você está acompanhando a nossa transmissão, seja bem-vindo. Estamos em Cuiabá, no estado do Mato Grosso, no bairro do CPA 4, na Igreja da Graça de Deus. Você está convidado, se estiver por aqui, se morar na cidade ou perto dela, está convidado a nos fazer uma visita. E você que já é membro aqui da nossa igreja do CPA 4, saiba que você pode continuar contribuindo com a casa do Senhor, com a obra de Deus, pelo menos de duas maneiras, né? Você pode passar por aqui pessoalmente, se você é membro, já sabe onde nós estamos, você já faz parte aqui da nossa família. Você pode passar por aqui e deixar a sua contribuição. Ou, se você preferir, muita gente tem feito dessa maneira, né? Você pode fazer um depósito, uma transferência online. Você pode fazer a sua ajuda online, de uma maneira online, né? Transferindo e nos enviando o comprovante para o nosso controle interno aqui. Só não pode esquecer de enviar esse comprovante. As contas da nossa igreja, elas estão no post. Nós estamos ao vivo pelo Facebook, também fica disponível no canal do YouTube que eu tenho, William Sodré, e está disponível para você nos comentários as contas bancárias. Escolhe o melhor banco para você, faça a sua doação, o seu depósito, a sua transferência, seja dízimo, seja oferta, patrocinador, seja um voto, ou mesmo uma oferta. Você diz: pastor, eu tenho sido alimentado, inclusive por estas lives, inclusive por estes cultos online, e se tem sido pão para você, se tem sido sustento para você, por que não ajudar a manter essa obra de pé? Você pode fazer a sua ajuda, a sua oferta, e enviar o seu comprovante para o nosso número de WhatsApp, que é o 65 é o DDD aqui de Cuiabá, né, no estado do Mato Grosso, 65, e o nosso telefone é o 99255 2568, 99255 2568. É isso, né, irmãos? Está aparecendo lá atrás, né? 2568, está meio embaçado aqui. Então é 9955-2568. Pronto, é só você enviar o comprovante para a gente e a gente vai ter o controle aqui nosso interno. Outra coisa que eu sempre digo aqui, quero agradecer vocês, são as doações de alimentos. Nós continuamos recebendo doações de alimentos. Puxa, glória a Deus em primeiro lugar. E também quero agradecer você que tem um coração aberto, não só você que está assistindo, mas os irmãos que estão pessoalmente aqui. Irmão, que Deus abençoe vocês.
retribua poderosamente vocês que têm ajudado com alimentos, doações de arroz, feijão, óleo, sal, açúcar, enlatados, macarrão, leite. Irmão, nós temos montado ainda aqui na igreja cestas básicas, sacolões, alguns doam inclusive pronto já, para a gente melhor ainda, a gente só distribui. Irmãos, olha, eu tenho a alegria de dizer a vocês que nós ultrapassamos semana passada mais de 100 cestas básicas já entregues, distribuídas aqui pela nossa igreja, fora aquelas que a sede, a gente fez, ajudou, mandou também alguns nomes para lá, eles receberam mais de 200 cestas básicas ali na nossa sede, também na rua 13 de junho, na pessoa do pastor Carlos Soares. Então esse tem sido um tempo de luta para muita gente, mas enquanto Deus nos der graça, enquanto Deus nos der força, nós vamos fazer o possível para continuar ajudando famílias também que precisam de alimentos. Então fica aqui a gratidão, o carinho, que Deus abençoe abundantemente mais e mais a sua vida, em nome de Jesus, amém? Amém, irmãos? Deus abençoe vocês também, tá? Vocês que estão aqui sentados, estenda a sua mão assim, vamos orar por aqueles que estão em casa. Pai, em nome de Jesus, abençoamos todos aqueles que estão nos acompanhando, oramos pelos que são dizimistas, ofertantes, primiciantes, patrocinadores, mantenedores da tua obra, e pedimos uma bênção especial sobre todos aqueles que de uma maneira ou de outra, direta ou indiretamente, tem nos ajudado a manter essa casa de pé, essa obra de pé, tem contribuído com esta obra. Que Deus os abençoe, os faça crescer, aumentar mais e mais, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus, amém? Vamos aplaudir Jesus. Deus abençoe o pessoal de casa.